está selado and you are sealed e vocês estão selados with the book until the day of redemption. com o livro até o dia da redenção. Again in Romans 8:22 and 23. Novamente em Romanos 8, 22 e 23. Let's get that. Vamos tomar isto. Amém. Deus abençoe, irmãos. Está tudo bem? Vocês viram com um monte de mensagem dessas? Falei, o povo já desanima só de ver. Assim. Meu Deus, que hora que nós vamos sair daqui. Né? Mas vamos fazer o possível de sair logo. Vamos ler Apocalipse 10, 7. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Criador, te damos graças por podermos chegar aqui, convicto da sua palavra, convicto da revelação daquilo que o Senhor fez, e ainda que milhões de pessoas não veem e nem reconhecem, a si mesmo nada pode fazer-nos temer. Cremos na sua palavra, pois ela é verdade. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O último eleito e o novo nome de Deus. Nós falamos sobre estas coisas ali em Frei Timóteo, Paraná, mas felizmente ou infelizmente, não sei, não foi gravado, não conseguiu gravar. Então eu vou usar as mesmas mensagens, ainda que jamais falarei as mesmas coisas, mas a mensagem é a mesma. A gente sempre falará a mesma coisa na mensagem. As pessoas sempre estão perguntando porque elas têm dificuldade do último eleito, do novo nome e Deus encarnado. Então eu unifiquei tudo, o último eleito e o novo nome de Deus. Porque se é o último eleito e se Deus está exatamente no homem, então ali está o nome, que é o novo nome. Não é o nome de Deus Jesus. Esse já cumpriu o seu propósito. Agora é o novo nome. E que temos que ter revelação para tudo isto. O primeiro selo, 52, no final do parágrafo, nós temos aqui. Eu tenho as duas mensagens que o 105 na segunda tradução do primeiro selo. Então é 52 na primeira tradução, 105 na segunda tradução.
Vou ler na segunda tradução. Vejam, agora este é o eleito. E quando vier o clamor, aí vem o noivo. Mas se pudesse clarear mais, olha o irmão Branham falando claramente. Este é o eleito. E quando vier o clamor, aí vem o noivo. Quem é que dá esse clamor? Aí vem o noivo. É exatamente o último eleito. É o último profeta. Então cada um daqueles que estavam dormindo através daquelas eras, despertou, cada um. Veja, não é como pensávamos. Deus vai buscar no meio de uns poucos milhares de pessoas desta última era, a uns quantos e tomá-los. É o próprio eleito de todas as eras. Esta é a noiva do último dia, mas ele toma a noiva de todas as eras. E esta é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação ali atrás, como intercessor, até que o último entre na última era. Então, estas revelações do que isto tem sido irrompem sobre as pessoas, e elas veem o que aconteceu. A questão não é ver o que aconteceu na tribulação. Aqui está claro para todos nós que é para ver estas revelações depois que o último eleito entra na última era. Então as revelações de tudo que tem sido irrompem sobre as pessoas e elas veem o que aconteceu. Na outra diz assim: por isso Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação como intercessor até que o último entre na última era. Então estas revelações de tudo que tem sucedido saem à luz. Tem parte que é mais claro, mas aqui está fácil para você entender que aquilo irrompe sobre as pessoas. Elas então ficam conhecendo que aquele é o último. O quarto selo 60, como vocês já conhecem, irmão Branham disse: por isso Jesus está ali esperando em sua obra de mediador até que entre essa última semente. Ele sabe exatamente quando vier. Outro dia lemos a referência do que disse Irineu: quando houver entrado esse último membro do corpo na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia. Amém. Então, se pararmos em parte da leitura, até que entre o último membro do corpo na última era, se pararmos aqui, poderia esperar ainda um último membro do corpo entrar. Mas se você prossegue a leitura, nesse tempo a coisa será revelada. Em qual tempo que a coisa foi revelada? No tempo do irmão Branham, no tempo do sétimo anjo. Aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia, certo? Estamos nesse dia. Era o dia da revelação, da abertura daquelas coisas sobre as pessoas. Eu creio que é um bom tempo para cada um de nós. Quero entrar agora nesta parte do Deus encarnado. Aqui está o último eleito. O último eleito era o profeta, último anjo, último mensageiro da era. Olha para você ver, último anjo de Apocalipse 10, 7, último mensageiro da era de Apocalipse 3, 17 a 22, último selo, Apocalipse 10, isso foi o que o irmão Branham disse, que Apocalipse 10 foi o sétimo selo, a festa das trombetas, 229, Apocalipse 10 foi o sétimo selo. Então, ele não fez referência a Apocalipse 8, porque uma coisa é onde está escrito e outra coisa é onde está revelado. Onde está escrito o sétimo selo? Apocalipse 8, verso 1.
onde está revelado o sétimo selo? Apocalipse 10, de 1 a 7. Por isso, irmão Branham diz que Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então, tem as pessoas que estão esperando ainda, irmão Branham, para revelar, enquanto ele diz que aquilo já foi naquele tempo. Lembramos também que a mensagem pregada pelo profeta, Senhores, que horas são? Os senhores é este o tempo, 204 a 206, ele mostra também sobre isso. Ele diz que cada mensageiro representa um selo. Isso faz parte do sétimo também. Cada mensageiro representa um selo. Então, se Paulo representou o primeiro, Irineu o segundo, isso é representação. Ele diz, representa. Quando chegou no último selo, o último selo só pode ser Branham, porque Branham é na última era, é o mensageiro da última era. Então, cada mensageiro da era representa um selo. Branham foi o sétimo anjo, ele representou o sétimo selo. Vamos outra vez para aquela mensagem do sétimo selo, 152 e 201, tradução de Goiânia, da primeira tradução, onde você encontra que o anjo daquela constelação, ele tinha o sétimo selo e voou para mim, diz o profeta. Então, é claro, quem é que tinha o sétimo selo agora na terra? Aquele anjo no céu era quem tinha o sétimo selo, naquela nuvem. Mas agora ele estava na terra. Quem é que tinha o sétimo selo quando aquele anjo voou para o profeta? Então, o William Branham era quem tinha o sétimo selo, era quem era o sétimo selo. Por quê? Porque se aquele sétimo anjo da constelação era quem tinha o sétimo selo, Branham era o sétimo anjo aqui terreal. E um uniu no outro, um encarnou no outro. O espiritual entra no carnal, no material. Por isso, irmão Branham diz na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, 101, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus. Vocês notaram quando aquele anjo, que era o sétimo anjo, estava descendo e se materializando, ou tomando forma, que é a mesma coisa? Então ali você vê o anjo espiritual tomando forma no anjo natural, que era o irmão Branham. Aquele sétimo anjo era o anjo do irmão Branham. Isso não tem dúvida. Amém? Bem, outra coisa que o irmão Branham diz, que a Bíblia também diz, que Jesus é alfa e ômega. Agora nós vamos ver o que o irmão Branham diz sobre alfa e ômega. 172, obra-prima, tradução de Goiânia. No meio do parágrafo ele diz, o alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Você vai na Bíblia, em Apocalipse, ele está dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Aí o irmão Branham vem e diz, ele nunca disse nada sobre o meio. Ele diz do primeiro e o último. E agora você vai ter que notar que mesmo os ministérios, as pessoas podem confundir e dizer, bom, o primeiro foi Paulo e o último foi Branham. Só que não é desse jeito que o irmão Branham está dizendo, porque Paulo não foi alfa. Quem foi alfa foi Jesus. Jesus quem diz, eu sou o alfa e o ômega. Paulo foi o alfa no tocante a primeiro mensageiro. Mas aqui Jesus não estava falando no tocante a primeiro mensageiro. Jesus estava relacionando a sua pessoa. Eu sou o alfa e o ômega. Escuta, ele nunca disse nada sobre o meio. E aí você pode usar o meio, porque o evangelho até Paulo, João, Paulo, foi perfeito. Mas depois, o evangelho já não foi mais perfeito. Porque a igreja tomou conta e mudou as coisas, mudou o batismo e mudou quase toda a Bíblia. Até que precisou de
Cristo vir outra vez, o último. E ele é o primeiro e ele é o último. Aleluia. Agora, ele é o primeiro que veio em carne. Olha para você ver. E ele é o último também para a igreja que veio em carne. Ele foi o primeiro que ele veio para poder salvar os judeus, mas os judeus rejeitaram. Ele já tomou um povo para o seu nome. Lá no princípio, ele já fez isso. Então ele tinha que manifestar agora o seu novo nome no último dia. Porque o seu nome, o nome de Deus, já havia sido manifestado no Alfa. Agora não quer dizer que o Alfa e Ômega chama Jesus. O Alfa e o Ômega são o mesmo. É o mesmo Deus. Mas ele é Alfa em Jesus e é Ômega nos dias do irmão Branham. Escuta outra vez. Ele nunca disse nada sobre o meio. Ele nunca disse, eu sou Lutero, eu sou Wesley, eu sou Pentecostais. Falando dos melhores que vieram da restauração. Não. Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Então, eu sou Jesus e eu sou Brana. É Jesus que está dizendo, não é Brana que está dizendo que é Jesus, é errado. É Jesus que está dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Você vai ver aqui que o irmão Brana relaciona aqui, ó. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É isto, 173, obra-prima. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O primeiro ministério e o último ministério. O primeiro ministério, Cristo. O último ministério, Cristo. O primeiro ministério, Jesus. O último ministério, Branham. Amém? Escuta, a primeira mensagem e a segunda, a reticência. A última mensagem são a mesma coisa. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Escuta, haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê? Alfa e Ômega. Vocês notaram a revelação? Branham que está dizendo, vê? Malaquias, ou Zacarias, no seu cumprimento do capítulo 14, versos 6 e 7, no entardecer haverá luz. Ele diz, vê? Alfa e Ômega. Isso é o primeiro e o último. Bom, eu não posso revelar, eu só estou lendo a revelação. Se você for um revelado, então dê graças a Deus. Porque você tem que estar ligado a isso. Esperam Jesus como ele morreu. Esperam ver Jesus com as mãos furadas. 153, alimento espiritual. E 165, noutra tradução. Ele diz assim, se ele aparecesse num corpo físico, o irmão Branham está falando de Jesus, se ele aparecesse num corpo físico, semelhante à pintura de Hoffmann, Cristo aos 33 anos, e sangue correndo de sua mão e com feridas de cravos, eu não o aceitaria. Tem crente que está esperando Jesus assim. Irmão Branham diz, se ele aparecer assim, eu não o aceitaria. Por quê? Ele voltou ao Pai e agora veio em outro corpo. Você não pode, como um gentil, vê-lo com as mãos sangrando. Isso é força de expressão quando se prega e diz, ele sangrou as mãos, porque sangrou. Agora, se eu falar, veja Cristo agora com as mãos sangrando, você tem que voltar 2000 anos atrás, porque agora ele não está com mãos sangrando. Ele sangrou há 2000 anos atrás. Então, se você espera ele desse jeito, ele não vem desse jeito. Ele veio no profeta. Vigie bem o sétimo. Eu creio que eu não tenho tudo aqui. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor.
Se as pessoas não verem Deus encarnado, a vinda do Senhor é a vinda de Deus. Mas é a vinda do Senhor que jeito? Nós mesmos pensávamos lá atrás que era a vinda do Senhor no rapto. Mas não, é a vinda do Senhor como Filho do homem. No rapto será uma tirada súbita da terra. Mas a vinda do Filho do homem, ele veio, pisou aqui, pregou, andou, caçou, até morreu. No físico, Deus outra vez na terra entre os gentios. Porque se os judeus tiveram o privilégio, irmão Brana prega isso também. Hoje tem se cumprido essa escritura, ele fala sobre isso. Se os judeus tiveram o privilégio, os samaritanos tiveram o privilégio de ter Cristo, o ministério de Cristo, mostrando as verdades, e os gentios nunca tiveram, então, diz o profeta, agora é o tempo dos gentios. Agora no ministério dele, é o tempo dos gentios. O que Jesus fez no tempo dos judeus, Brana fez no tempo dos gentios. O que o Alfa fez no tempo dos judeus, o Ômega fez no tempo dos gentios. É o mesmo. Então, vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Só que é a vinda do Senhor em carne. Essa vinda do Senhor é Apocalipse 10:1. O anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto na mão. Você pode unir essa escritura 10:1 de Apocalipse com 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá do céu. Isso tudo aconteceu no tempo do profeta. O mesmo do Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu fazendo 3 coisas: alarido, voz que é a ressurreição, trombeta que é o ajuntamento. Tudo que você precisa já está feito. Eu quero saber da ressurreição. Já está feito. Irmão Brana, na mensagem rápido, ele diz: tudo acontece ao mesmo tempo. Ele não veio, o mesmo Senhor veio e trouxe o alarido. Agora morreu, foi embora, ele vai voltar aqui para trazer a voz de arcanjo. E depois a trombeta de Deus. Não, irmão Brana já não deixou a coisa enganada. Nos dias que ele pregou, ele diz que o Senhor descendo do céu, ele faz 3 coisas na sua descida. Agora, ele desceu. Se ele não fez 3 coisas, então você vai dizer que Brana errou. A Bíblia diz que faz 3 coisas: alarido, voz e trombeta. Brana vem, pregou a mensagem rápido e diz que quando Cristo desce do céu, ele faz as 3 coisas, opera as 3 coisas na sua descida. Então operou. Se você não viu, aguarde, creia só. Eu não vi nenhum morto ressuscitado, ainda não é hora, mas eles já ressuscitaram. E por incrível que pareça, se você morrer antes da vinda agora do rapto, você já está ressuscitado. Você espera lá, se eu morrer, como que eu vou estar ressuscitado? Você tem que voltar à Bíblia e ver: pelas suas chagas fostes sarados. Ele não tinha nem morrido ainda. Já estava dizendo que pelas chagas, Isaías, 700 anos antes, já está dizendo que pelas chagas do Messias, nós fomos sarados. Mas espera lá, Isaías, o Messias nem veio ainda, levou 700 anos, mas ele não diz: pelas suas feridas, vocês vão ser sarados. Isaías não pregou assim. Isaías pregou o evangelho correto, do jeito que Deus é. Por isso, o seu nome foi escrito no livro da vida, não quando você levantou a mão e disse: eu aceito Jesus, ou eu aceito essa mensagem. Não, ele escreveu com o sangue de Jesus Cristo, não que verteu há 2000 anos atrás, mas antes da fundação do mundo. Esse é o tipo de mensagem, de mensageiro, de pregador que a gente precisa escutar. Um pregador que mostra exatamente essas coisas. Eu gosto de ouvir Isaías. Ainda o Messias não chegou. Ele diz: ele já te curou.
Se ele já me curou antes de chegar, e quando chegou? Se ele já me curou antes de vir, e já veio, e agora? Dentro de 2 milênios. E eu vou dizer, ele vai me curar. Ele já me curou no tempo de Isaías. Pensa bem, hoje, 2.700 anos depois, já estamos curados há milhares de anos. Porque Moisés, através da boca de Moisés, Deus veio e falou: eu sou o Senhor que te sara. Isso é presente todo o tempo. Eu sou o Senhor que te sara. Você não tem que preocupar. Amém. Para mim, essas coisas é luz, não é? Para ajudar a gente, ajudar o povo. Tá bom, tá bom. Se eu ler mais daqui, você quer ver? 217 e 218 almas encarceradas hoje. Sim, eles seguirão tal como sempre. Porém, recordem, por todo este tempo Noé estava na arca. Igualmente, a noiva está selada dentro com Cristo. Irmãos, Noé estava na arca, mas a chuva não tinha caído. A noiva está selada com Cristo, mas o arrebatamento ainda não deu. Tem que se entender isso. Você está selado com Cristo. O último membro já haverá sido redimido. O 6º selo se haverá produzido. E o 7º selo o traz de novo à terra. Irmãos, vê para mim ali. Eu vou precisar, deixa eu ver. Parado na brecha. Já dá para você ver. O parágrafo 41. É a nova. Se conseguir a nova aí para mim. Porque, olha, é exatamente nessa hora aqui que eu preciso desse parágrafo. O último membro já haverá sido redimido, que foi Brana. O 6º selo se haverá produzido, que foram as trombetas que soaram no 6º selo. As trombetas não vão soar no 6º selo, já soaram. A 7ª trombeta é porque ela é exclusiva para os judeus, 144 mil, a relíquia, assim como Brana era exclusivo para nós, a noiva. Aleluia. O último membro já haverá sido redimido, o 6º selo se haverá produzido e o 7º selo o traz de novo à terra. O Cordeiro veio, tomou o livro da destra do que estava sobre o trono e logo se assentou e reclamou o que era seu. Aí eles pensam, eles fizeram a doutrina disso daqui, se assentou, eles pensam que assentou no mesmo trono. Gente, uma coisa é interceder, outra coisa é reclamar. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sobre o trono e logo se assentou e reclamou. Onde ele faz a reclamação é no altar, no trono de vencedor, não de intercessão. Trono de intercessão é intercessão. Aqui ele está fazendo o reclame, então ele está em outro trono. Eles confundem e dizem: olha, levantou e assentou. Só porque o irmão Brana diz também num parágrafo dessa mensagem, ele levantou e assentou. Aí eles pensam, levantou, revelou o selo e voltou e assentou. Essa doutrina tem no Brasil. E eles dizem que prega a 3ª etapa. Como que eles podem pregar a 3ª etapa com o cordeiro fumegando? Não pode. O cordeiro sangrou. O sangue fez o pacto. E agora, ele saiu do trono, tomou o livro e assentou para reclamar o que era seu. Mas não no trono do Pai. Ele assentou no trono dele. Você sabe, nós temos mensagem para isso. Primeiro selo 74, 78, da primeira tradução de Goiânia. O que havia redimido, correto? Sempre tem sido essa 3ª etapa. Bom, eu vou citar para vocês, está no parágrafo 25, no intervalo, tem que falar assim, o intervalo, 25, e na brecha, que é o mesmo intervalo, mas que é a 2ª tradução, é o parágrafo 41. No final do 41, ele diz assim: o 7º anjo está na terra, no tempo de sua vinda. O 7º anjo está na terra.
O sétimo anjo estava tanto na terra que ele estava no Monte Pôr do Sol, tirando carrapicho, e logo foi tomado. O sétimo anjo está na terra. A outra tradução diz: o sétimo anjo estará na terra. Na tradução em inglês mesmo que o irmão Brana falou, do inglês para o português, já direto, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Se o sétimo anjo estava na terra no tempo da sua vinda, quando Jesus veio, ele não veio em outra pessoa, ele veio em Brana. Deus desceu em carne humana, o anjo forte que desceu do céu, ele pisou no mar com o pé direito, que é entre povos, e com o pé esquerdo sobre a terra, que era se materializando. O anjo forte ali em cima era Jesus, o anjo forte na nuvem era Jesus, o anjo forte na terra era Brana. Porque aquele Jesus estava em Brana. Você tem que ver o ministério dentro do homem. Amém? Bom, o homem, você não faz do homem, o homem mesmo em si, o Deus eterno. Você faz do Deus eterno habitando no homem. É isso. É isso que você vê, mesmo em relação a Cristo. Jesus e o Pai. O Pai é Espírito. Mas o Pai precisa de um corpo que morre. O Pai gerou um corpo para ele. E esse corpo chamou Filho. Teve o nome de Jesus. Morreu naquele corpo. Mas quem morreu? O Filho que morreu era o corpo do Pai. Se esse corpo aqui morre, é o corpo do Osmar, do espírito do Osmar. Então, o corpo de Jesus era o corpo do Pai, porque o espírito não pode morrer. Eu antes era espírito, você antes era espírito. Hoje não, hoje somos carne. Deus uma vez foi espírito. Deus uma vez foi apenas o Logos, uma pequena luz branca. Deus foi uma teofania. Mas no tempo de Jesus, ele foi carne. Sentia dores, tinha dor de cabeça. A Bíblia diz que ele era um homem de dores. Amém. Bom, esses parágrafos são bons e eu tenho que ler. 218, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. O número 13 é o número da perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos. Irmãos, é pesado, mas é o irmão Brano que está falando aqui e eu tenho outro parágrafo aqui. O que o irmão Brano está dizendo aqui? Que o ministério, que é o último ministério, que não tinha chegado à perfeição na primeira e segunda etapa, esse último ministério chegou à perfeição. Esse último ministério chegou à perfeição. Quando? Vocês enganaram, eu queria, era a brecha, não parado na brecha. Mas agora já falei, nem que já tinha de cor. Bom, muito obrigado pelo esforço de vocês. O ministério chegou à sua perfeição. Eu quero que você veja, o ministério do irmão Brana, na primeira e segunda etapa, não tinha chegado à perfeição. Perfeito é 3, o número 3 é o número da perfeição. Primeira e segunda etapa, o ministério não tinha chegado à perfeição, mas o ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos, assim como foi predito, assim como foi nos dias de Ló. Talvez eu não precisasse nem esclarecer, mas como eu gosto de esmiuçar, que a gente já foi feito para trocar em miúdo, então tem que trocar em miúdo. O ministério chegou à sua perfeição, terceira etapa. Mas na terceira etapa, você vai encontrar Jesus Cristo novamente reproduzido, novamente no natural. Isso é, Jesus Cristo num corpo de carne. Jesus Cristo reproduzido no natural. Gente, pelo amor de Deus, isso é mensagem. Não crer nisso é não crer em Deus, é não crer no profeta. O ministério chegou à sua perfeição exatamente quando reproduziu
a Jesus Cristo novamente no natural, entre os seres humanos. Jesus Cristo reproduzido era Jesus Cristo Brana. Reproduzido no natural. Não foi no espiritual. Brana não pregou aqui no espiritual. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural, entre seres humanos, assim como foi predito, assim como foi nos dias de Ló. Pense nisto. As pessoas continuarão pregando e pensando que estão sendo salvas, crerão que estão fazendo bem, que as suas organizações estão crescendo, porque depois que os pentecostais rejeitaram a mensagem, eles cresceram mais. Depois que a primeira e segunda etapa rejeitou a terceira verdadeira, eles cresceram mais. Se a praga fosse diminuir, não, a praga é crescer. A praga é aumentar. É ter mais gente, para ser mais enganado. Nos dias de Noé, tinha mais gente. Quanto mais eles rejeitavam a mensagem de Noé, mais o povo era incrédulo e as igrejas cresciam mais. Porque se é assim como foi nos dias de Noé, você não pode mudar isso. Está acontecendo hoje, eu não vivi lá nos dias de Noé, mas estou vivendo hoje. Que esses dias tipificam os dias de Noé. E eu estou vendo a mesma coisa. Amém? Aleluia. Certo? Porém, não haverá nem a menor esperança. Por quê? Porque o Cordeiro saiu do trono. Não haverá esperança para o mundo. A esperança aqui é para o eleito. Se o eleito ainda está engastalhado em alguma coisa, sai dessas coisas. Sai do meio desses carrapichos. Sai do meio desses timbetes. Sai do meio desses espinhos. E primeiro nós chamávamos isso unha de gato. Sai do meio. E sair do meio de uma unha de gato, você tem que sair com jeito. Porque eles te espetam. Sai do meio. Se você é eleita, é eleito. E agora, se essa visão foi isso, e tem sido tão duro contra as mulheres, então temos chegado a essa hora. A porta está fechada. É o fim. O livro já está em sua mão. Você crê que o livro já está na mão dele? Amém? E você crê que o livro está na minha mão? Oh, eu creio que o livro está na mão do Cordeiro. Aleluia, já saiu da mão de Deus, passou para a mão do Cordeiro. Mas ainda não é muita coisa não. Oh, o livro agora desceu em forma de espada na mão de William Branham. Agora já veio para o nosso meio. A terceira etapa já veio fazer com que Jesus Cristo viesse tornar humano entre nós. E o homem tomou o livro. Agora, no tempo de William Branham, quem estava com o livro aberto na mão, no púlpito em Jefferson, viu? Era Branham. Mas o livro é de quem? Ou é de Deus, é do Cordeiro, é do anjo forte. Mas agora, Deus, o Cordeiro, o anjo forte, está encarnado em Branham. Olha o livro na mão dele, pregando os selos, pregando os 7 selos. Revelou todos os selos. Quando chegou no 7º, ele disse: ele não nos abriu o 7º selo. E se você examinar perguntas e respostas sobre os selos, você vai notar por que o irmão Branham diz: ele não nos abriu o 7º selo. Porque em perguntas e respostas, o irmão Branham diz: tem coisas acontecendo aqui que vocês não estão vendo. E que vocês não estão percebendo. E que esta igreja não deve saber. Foi Branham que falou. Aí ele chega de noite, prega sobre o 7º selo. Diz que foi aberto no 139. E diz: abriu. Mas não entenderam. Abriu. Ele estava pregando os selos. O 7º anjo revela o mistério. O 7º anjo é o mistério do dia. O 7º anjo é o 7º selo. Ele é o mistério do dia. Ele não tem que dizer: sou eu o 7º selo. Não. Ele tem que pregar. E se as pessoas não veem,
Ele diz, está acontecendo coisas aqui que vocês não estão percebendo. E até disse, essa igreja não deve saber. Por quê? Uma igreja dele, ministério dele, por que não deve saber? É porque a hora de saber é agora. É a hora de saber. Não era aquela hora de saber. Aquela hora era a hora da revelação. Ele diz, mas depois que estas mensagens correr o mundo, aí vocês ficarão sabendo. Tem um parágrafo no primeiro selo que ele fala sobre isso. Deixa essa mensagem correr o mundo, depois dos selos revelados. Então ele, o sétimo selo, Deus não nos abriu o sétimo selo. Porque vocês não entenderam, ele podia dizer, vocês não entenderam. Então ele não abriu. Ele abriu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Olha o sétimo fazendo isso. E quando chega na hora do sétimo, vocês não entenderam. Então ele não está aberto para vocês. É coisa difícil, né, irmãos? Mas é Deus em carne. Agora, Deus em carne, eu quero pegar esse parágrafo aqui também do profeta do século 20, 276, negar que Deus haja levantado um profeta para revelar os mistérios das eras neste tempo final, é negar que a voz de Deus seja a voz de Deus para esta geração. É negar que a voz de Paulo foi a voz de Deus para aquele tempo. Isso não faz que o profeta seja literalmente Deus para as pessoas. Espírito. Ele é carne, mortal. Mas de fato esclarece Êxodo 4,16. E tu lhe serás por Deus. Falando de Moisés e Arão. Moisés, você vai ser Deus para o seu irmão. Moisés era Deus para Arão, porque a palavra veio a Arão através de Moisés. E a palavra vem aos pastores através de Brana. Arão não tinha um ofício profético. Portanto, ele não podia ir diretamente a Deus em busca de revelação. Tem gente que quer ir em busca de revelação. Tem crente, tem pastor mesmo. Aí eu vou pedir a Deus para Deus me revelar os selos. Ele não vai revelar mais. Ele nem pode fazer isso. Ele prometeu revelar para o sétimo anjo. Ele não prometeu revelar para mim, nem para você, nem para ninguém. Só para o sétimo anjo. Mas ninguém. E Deus não está obrigado a cumprir uma coisa que Ele não prometeu. Porque o que Ele prometeu, Ele já cumpriu. Era Moisés o que fazia, Arão o aceitou. O mesmo acontece hoje. Deus nos tem dito em Apocalipse 10:7 que um profeta será o que declarará os mistérios das eras e revelará os 7 trovões que haviam estado selados. Chegamos então à conclusão de que também nós ouviremos a voz de Deus através de um profeta. Quem será? Deus para nós, na mesma capacidade que o foi Moisés para Arão. Ali termina tudo. Um profeta, o sétimo anjo, que será Deus para nós, como foi Moisés para Arão. Ele, Deus para nós. E aí nós temos mais coisa, que Samuel foi Deus para o povo. Está tudo aqui no parágrafo 276 e 277. Deixa eu ler mais, porque ainda tem uns minutinhos aqui. Olha para você ver esse Jesus Cristo reproduzido em carne humana. Observe, 239, a união invisível da noiva, tradução de Goiânia. Observe a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, ao escolhido. Você tem que notar o que está acontecendo com você, o que aconteceu com Brana, o escolhido, o que acontece com você que está ligado ao escolhido. Note o que sucedeu. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma, que é muito bom pensar nisso. Os 2 anjos, só tem um na terra. Oral Roberts já partiu o ano passado, em dezembro do ano passado. Oral Roberts, um anjo de Deus que foi enviado a falar aos pentecostais, já foi embora. Está faltando agora o anjo de Deus, Billy Graham, o HM. O HM está ainda.
O HM natural está aí. E o HM espiritual já foi embora em 65 para dar lugar para a noiva, para que ela pudesse sair das denominações. Nada tira nós das denominações, senão a revelação verdadeira. Porque, do contrário, saímos das denominações, mas formamos uma denominação dentro da própria mensagem. E é o que Israel fez e morreu no deserto. Escuta aqui mais um pouquinho, observe a Billy Graham e a Oral Roberts, e a eles ali embaixo, entre essas denominações. Observe a igreja escolhida, Abraão tirado para fora. Observe que classe de sinal, o próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. Espera aí, quem que o irmão Branham está falando aqui? Billy Graham, Oral Roberts. Agora, a igreja tem que reconhecer que ela foi tirada fora. Ela é igreja, foi tirada fora. Mas observe que classe de sinal, o próprio Jesus. Isso daqui combina com almas encarceradas, hoje 218. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre o povo. E aqui está. Que classe de sinal? O próprio Jesus. Eu te pergunto, você viu alguém nos dias de Brana viu Jesus fazendo milagres? Eles viram um homem. Mas quem é que estava fazendo milagre dentro daquele homem? O próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. Próprio Jesus, Deus encarnado, parado em carne humana. Em quem? Nos dias de Billy Graham e Oral Roberts. Em Brana. O próprio Jesus. Brana era Jesus? Não. O próprio Jesus estava ali parado em carne humana. Jesus era Brana. Eu estou lendo aqui. Escuta outra vez. O próximo parágrafo, 240. Você diz, esse era um anjo. Olha para o tempo de Abraão. Foi um anjo, foi 3 anjos que desceram para a casa de Abraão. Irmão Brana falando para nós. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Senhor, Deus, Elohim, ali parado em carne humana, mostrando que ele ungiria uma igreja nos dias finais. Já deu para você entender? Amém. 154, 155, qual é a atração sobre a montanha? Moço, mais uns minutinhos. Como foi em Sodoma, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. Será que dá para você entender? 3 homens enviados ao mundo judeu e gentil. Um deles era Deus mesmo. Nós estamos no tempo do gentil. Um deles era Deus mesmo. Billy Graham, Oral Roberts não eram Deus. Brana era Deus mesmo. Está aqui, ó. O Filho do Homem revelou-se a si mesmo na forma humana. Era Deus revestido de uma carne humana para revelar em carne humana. Aleluia. Realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão que Sara estava fazendo de trás dele, dentro da tenda. Tu disseste que isto repetiria outra vez. Olha, isso é confirmação. Tu disseste que isto repetiria outra vez. 155, com a atração sobre a montanha. Amém. Tenho 10 minutinhos agora. Vamos deixar ele para o novo nome agora. Mesmo que o novo nome, você tem que saber. Se está num homem, Deus tem que estar nesse homem. Por isso, foi Deus quem disse: se você conseguir fazer as pessoas crer em ti. É engraçado. Por que Deus falou isso? Se Deus não tivesse no homem, se você conseguir fazer as pessoas crer em ti. Nós não devemos crer em ninguém, irmão, só em Jesus Cristo, só em Deus. E agora Deus vem e fala para o irmão Brana:
se você conseguir fazer as pessoas crer em ti. Deus não tem ciúme. Eles têm que crer em ti, porque eu sou espírito. Eles não me vêem. Agora, eu farei as minhas obras em você. Se eles crerem em você, eles estarão crendo em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê Brana, vê Deus. Quem via Jesus, viu o Pai. Quem vê Brana, vê o Pai. Não há fermento. 203, o único lugar provido por Deus para adoração. Vou passar por esse parágrafo 168, o único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia, é o 168. Ele diz assim, ó: Deus nunca pôs seu nome em mim. Ele nunca pôs seu nome numa igreja. Deus nunca pôs seu nome. Eu não estou falando agora de nome, estou falando do novo. Onde Deus pôs o seu nome? Em Jesus. Agora, o seu novo nome. O seu nome Deus pôs no Alfa. O seu novo nome Deus pôs no Ômega. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. É o nome e o novo nome. O nome está em Jesus. O novo nome está em Brana. HM. Amém, amém. Olha, isso daqui é luz, não é? Então tem mais esse pedacinho de 203. Único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra, estando assentados em lugares celestiais, na porta, onde ele tem posto o seu nome. Está falando de nome ainda, Cristo Jesus. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza. Se tiver fermento, pecado, incredulidade, porque pecado é incredulidade, e o irmão Brano usou isso, fermento em seu meio. Se há incredulidade em seu meio, você não pode ter essa produção aqui, ó. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Ele não estava falando da plenitude completa da deidade entre os judeus, porque lá foi Alfa. Ele está falando aqui como Ômega, a plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Mas se há incredulidade, não pode, porque é fermento. Então não tem jeito de produzir. Amém? Amém. Amém, técnicos? Amém? Glória a Deus. Que coisa, rapaz. A plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Isso não se pôde fazer na era de Lutero, tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal. Porém, tem se podido fazer no dia, quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre o seu povo. Gente, se as pessoas não tiverem uma completa unidade com a mensagem de William Branham, elas não terão uma completa unidade com Deus entre o seu povo. Elas nem saberão que Deus esteve entre o seu povo. Mas tem que ter uma unidade com a completa deidade. Então aqui, Branham não estava dizendo que o Ômega é Deus minúsculo. Ele não estava dizendo. Ainda que quando escreveram aqui, eles puseram completa deidade minúsculo. Mas Branham não está dizendo, ó, a unidade com a completa deidade de Deus entre seu povo. E mostrando os mesmos sinais visíveis a si mesmo, como fez ali no princípio, quando se manifestou sobre a terra na forma do profeta Deus. Que tremendo! Glória! Está prometido em Malaquias 4. E demais escrituras, Zacarias 14:7, Apocalipse 10, está prometido que Deus estaria entre o seu povo, a deidade, numa carne humana, entre o seu povo. Aleluia. Onde você adora? Na casa de Deus, assentado, tempo presente.
Ele está dizendo, tem presente na casa de Deus, assentado. Amém. Amém. HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado, 45. Deus deu para Abraão parte do seu nome e passou a chamar Abraão, H-A-M. Antes não era isso, mas agora foi chamado Abraão, H-A-M. Para reconhecer o novo nome, você reconhece Deus. Vou repetindo as coisas que vocês conhecem, porque é bom essas coisas. Se repete, isso firma mais ainda. 157, Abraão restaurado. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui, nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre, que ele é espírito, mas ele tem que ter uma carne para ele manifestar. E no século 20, ele manifestou na carne brana. No século 21, ele manifesta na carne da igreja. Se há incredulidade no vosso meio, também vocês não poderão ver a completa deidade que estava revelada no século 20, ser revelada entre nós também. Não poderemos ver por causa da incredulidade. O fermento não deixa as pessoas ver a completa deidade de Deus feito carne entre nós. Ali estava William Branham dizendo, ele é Jeová Deus em minha carne. Agora, o que era Branham? Não era um homem de sentimento, não era um homem que falhava. Ele diz, ele é Jeová Deus em minha carne. O que é isto? É a plenitude do ministério. Você tem que saber que a noiva agora também está na plenitude do ministério dela, a terceira etapa. Não só a terceira etapa do irmão Branham, que nós estamos pregando, que ele já realizou, mas nós estamos na nossa terceira etapa. A terceira etapa da palavra falada. Então fala a palavra. A terceira etapa fala a palavra que o William Branham falou. Os próprios títulos da mensagem do irmão Branham. A palavra falada por William Marion Branham. Não é a palavra falada pelo Osmar, por William Marion Branham. Temos que falar a mesma palavra. Amém? Alguém diz, mas cadê o novo nome? Onde Deus está, está o nome dele. Deus estava em Jesus e o anjo diz, o seu nome será chamado Jesus. Agora Deus estava no entardecer, no ômega, o seu nome será Branham. O pai dele, pensa bem o pai, chegar no cartório, ir lá no cartório, ainda colocar um H, como é que o cartório ainda colocou um H? A família Branham não tinha esse H. Por que será isso? Aí depois você vai lá na montanha, 7 picos. Branham, o seu nome está escrito em toda ela, parado na brecha, 138 a 155. Esse é o sinal eterno que eu te dou. Quantos picos tem a montanha, Branham? Tem 7. Deus falando para ele, quantas letras tem seu nome? 7. B-R-A-N-H-A-M. Eu te dou um sinal eterno. Não é nome eterno, mas é sinal eterno. E o sinal eterno está relacionado com o nome. Amém? Finalizando aqui agora, porque eu já estou passando a hora. Cordeiro nasce em abril. Aí se fala que cordeiro nasce. Quantos irmãos aqui é de abril? Quantos? Levanta a mão. Vocês ficam satisfeitos, né? Cordeiro nasce em abril. E maior responsabilidade também, de vocês mostrar que são cordeiros, que nascem em abril. O irmão Branham mostra a mensagem Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 98 a 100. O irmão Branham está mostrando que Jesus não nasceu em dezembro, que ele nasceu no tempo que todos os cordeiros nascem. E ele diz, os cordeiros nascem em abril. Você vai ter que entender por que os cordeiros nascem em abril. Eu creio que o irmão Branham estava falando tanto de cordeiro animal. Cordeiro nasce em abril. Porque Jesus nasceu em abril. Ele era o cordeiro. E ali levou o nome de Deus. O alfa levou o nome de Deus. E agora aquele alfa diz que ele é o ômega também. Mas agora ele é um novo nome, porque ele vem num outro homem. Branham, você não podia dizer, Branham, você é o Senhor Jesus Cristo. Aí está errado. Jesus Cristo é que dizia, eu sou Branham. Ali estava Deus, Jesus Cristo, encarnado em William Marion Branham.
Então, o nome de Deus foi Jesus, Alfa, e agora Brana, Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Se nós já lemos ali, passamos por isso. Escuta esse pedacinho para me encerrar, senão eu não paro mesmo. Ele tomaria um povo dentre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome. Levaria o seu nome. Eu fico pensando, como que o irmão Brana entrou aqui? Eu nunca ia saber colocar isso daqui. Como ele entrou e deixou a coisa aqui bem semeada. Ele tirou um povo dentre os gentios e escolheria um povo dentre os gentios para o seu nome. Mas não diz para o seu novo nome. A Bíblia não diz, só diz para o seu nome. É o eleito no dia que vai entender. Não tem outro nome para a salvação senão Jesus Cristo. Mas para a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, não tem outro nome senão Brana. Não tem outro mensageiro que vai vir aí. Eu estava lendo um livro do mensageiro aí que diz que ele vai revelar o sétimo trovão, o sétimo selo. Foi que coisa, a gente já viu tudo revelado, ele ainda vai revelar ainda? Só se ele for revelar para o gavião dos fiéis, será que é? Será impossível? Será que nós passamos por alto assim, não vemos? Meu Deus do céu! Talvez eu estou falando coisa que vocês não entendem, né? Mas eu não vou explicar também agora não. Eu não devia nem ter falado. Se eu não vou explicar, deveria não ter falado, não é? Mas aqui está. Oh, que coisa! Porque temos então, ele tiraria um povo dentre os gentios para o seu nome. Porque temos então, um gentio levaria seu nome, o carneiro. Não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele, aleluia. Um gentio levaria seu nome. O gentio levou o novo nome. É o nome de Deus. Deus agora, nesse tempo final, no século XX, ele veio no HM. Era o novo nome de Deus. Alfa, Jesus. Ômega, Brana. Eu sou Alfa, eu sou Ômega. Você tem dificuldade? Ele vai dizer também, eu sou Moisés, eu sou José, eu sou Davi, eu sou Jeremias, eu sou Isaías. Ele vai dizer assim. Agora eu estou te dizendo, dentro das eras. Porque os judeus rejeitaram, então eu sou Alfa. Eles rejeitaram. Aí eu vim no Ômega, para os gentios aceitar. Eu sou o Ômega. Era o mesmo Jesus, agora materializado num corpo chamado Brana. Quem você recebe Pedro, recebe Jesus. Jesus falou, quem a vós recebe, recebe a mim. Então, quem recebe Brana, recebe Jesus. Eu quero Cristo em Jesus. Ele diz, quem receber Brana, recebe Jesus. Quem receber Pedro, recebe Jesus. Quem receber Brana, recebe Jesus. Se não recebe, como profeta, como novo nome, porque é Alfa e Ômega. Agora é hora do Ômega. O Ômega não pode chamar Jesus. O Ômega, ele tem um novo nome. É por isso que ele morreu. Passou quantos minutos, hein, meu irmão? 5 minutos. E não pode passar muito, hein, pois? Não pode passar muito. Mas ele morreu. Esse daqui eu prometo que é só esse parágrafo. Eu paro. 132 do primeiro selo. Vocês lembram que número que é no outro? Eu não lembro. Me perdoe. Perdoe que eu estou com o selo aqui na mão. É 283 do primeiro selo, 132 daquela primeira tradução. E Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isso é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pelo qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada. Isso será revelado nos trovões. E os trovões foram revelados? Os trovões foram revelados nos 7 selos.
Então está revelado, o novo nome está revelado. Deus em um profeta Branham, William Marion Branham. O novo nome está baseado exatamente como Jesus Cristo. Não somos cristãos? Sim. E agora? William Marion Branham. Não é de William, não é de Marion, mas é o Branham. Somos os Branitas. Este aqui é o nome, que é o novo nome. Creio ou não, eles têm que saber que Jesus recebeu um novo nome, não agora. Ele recebeu quando ele venceu o Calvário, morreu, ressuscitou, subiu. Já subiu com um novo nome. Quando ele desceu em Apocalipse 10:1 e 1 Tessalonicenses 4:16, ele já desceu com um novo nome, Branham. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade da gente parar, falar e ter um povo que para ouvir também. Em nome de Jesus Cristo, ajuda este povo a perceber que se o Senhor, a deidade, não apenas um anjo, a deidade está num homem, então o nome de Deus está nesse anjo, conforme nós já lemos na sua palavra, que o Senhor pôs o seu nome no anjo que guiou Israel, e é o mesmo anjo que tem nos guiado aqui também. O Senhor tem posto o seu nome no nosso profeta. Estamos agradecidos por isso, Pai. Eles diziam, o profeta Jesus, o Deus Jesus. Aqui está o profeta Branham, o Deus Branham. Nesse último dia, Deus manifestado em carne humana. Obrigado por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.